Ok, professor, deu uma paradinha estratégica, você está um pouco cansado, tá certo? Agora vamos continuar a nossa lei de responsabilidade fiscal, aqui é a nossa parte 3. Vocês viram só a parte introdutória, a importância dessa lei, não é isso? Nós falamos da abrangência, falamos das disposições iniciais, ok, bacana, né? Vamos aqui, deixa eu arrumar nosso visor aqui, né? Cara que usa óculos é terrível, gente, esse negócio de óculos, vou falar para vocês, cara. Desde os 15 anos, o professor usa óculos. Aí, em 1998, 98, eu fiz uma cirurgia nos olhos para tirar o óculos, né? Pá, cara, saiu, uma boa. Não deu outra, cara. 3 anos depois, já estava com grau. Aí, meu grau é alto, elevadíssimo. O que aconteceu? Agora, recentemente, não sei porquê, agora está muito instável, né? O que acontece? Está regredindo agora. Está regredindo. Então, eu estou, né, às vezes, de perto, não preciso mais usar óculos, né? Mas eu faço acompanhamento médico aí, periódico, porque o professor tem que cuidar de duas coisas, né? Tem que cuidar da voz, da saúde como um todo, mas os olhos, a voz, principalmente, né? Bora, gente, então vamos lá. Então a gente estudou o que é abrangência. A abrangência é tudo, é onde estiver o que investido recursos públicos na administração pública direta e indireta. Cara, eu dando essa aula de noções, né? Mas o professor tá doido, cara, para pegar e dar esse curso aqui completo para vocês, cara, de LRF, né? Só que aí é um curso, como eu falei para você, completo. Seria um AFO, uma Administração Financeira e Orçamentária avançado, ó. Tá tudo preparado, tá tudo aqui já, ó. Estudado, cara, tá tranquilo demais. A gente vai chegar nesse dia ainda, vamos gravar essa aula aí. Então vamos continuar. Agora, abrangência da lei. Ok, vamos lá. Você tem que ter modelo mental, cara, para fazer uma prova. Quais são os 2 objetivos primordiais, basilares da LRF? Manda para mim agora. Agora. Isso. Evitar déficits públicos e reduzir o endividamento público. Bacana. Isso mesmo. Acertou. Comigo, gente. Você acha que uma ferramenta para você atingir esses resultados, que é evitar déficits públicos, que seja a despesa maior do que a receita, e reduzir o endividamento público, você consiga alcançá-lo através do planejamento? Sim ou não? Professor, claro que sim. Pronto, tá aí. Então é o seguinte, cara. A LRF vai destinar um capítulo somente para fortalecer os instrumentos de planejamento. Vai impor ao gestor público a ideia de planejar. Quanto mais próximo que ele conseguir elaborar um planejamento da realidade, melhor vai ser a sua gestão. Melhor vai ser a gestão fiscal da administração pública. Então ele vai trazer o quê? Grandes novidades aos instrumentos de planejamento. Ok? Vamos lá? Papo reto comigo, vem cá. Quais são hoje os instrumentos de planejamento existentes no Brasil? Primeiro, quem criou? Professor, você está errado, professor. Não foi a Constituição que errou. Positivo, você está certo. A Constituição não cria nada. Quem cria é a lei. A Constituição fez a previsão desses instrumentos, que são 3 instrumentos. Não é isso? 3 instrumentos. PPA, que é o Plano Plurianual, tá certo? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a famosa Lei Orçamentária Anual. Então a LRF, papo sério com vocês, ele bombou esse cara aqui, ó, os instrumentos de planejamento. Professor, quantas contribuições que a LRF trouxe para o PPA? 0. Por quê?
Porque o artigo 3º da Constituição, da LRF, foi vetado. A LDO, você vai ter que estudar, gente, o artigo 4º. E aqui o artigo 5º. Pronto, tá aí, fechou. Então a LRF, num sentido de obrigar o gestor a ter uma gestão cada vez mais responsável, trouxe várias obrigações na gestão pública, no seu dia a dia, para quê? Para fortalecer o sistema de planejamento. Vamos lá. Né? O Estado não deve apresentar planejamento orçamentário e financeiro apenas com a finalidade do cumprimento legal, elaborando planos sem compromissos ou que não refletem a realidade. Exatamente isso. Né? Observa-se que a LRF veio regulamentar, entre outras ações, o planejamento proposto pela Constituição Federal de 88, em relação aos aspectos orçamentários de todos os entes da Federação. Olha como você veio o que? Regulamentar. Professor, veio regulamentar quem? Aqui, esses caras aqui, ó. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anual. A LRF tem um capítulo só para isso, cara. Só para isso. Papo sério, professor. Papo sério. É isso, é isso. Professor, isso aqui é uma aula de noções, sim. Tá lá, LRF. O que eu tenho que saber? Eu vou falar para vocês os artiguinhos. Tá certo? Vou falar para vocês. Aliás, eu vou falar agora para vocês. Você está fazendo um concurso que não é para a área financeira do Estado, é da área administrativa. E lá tem o seguinte no seu edital. Está lá, ó, PPA, LDO, LOA, princípios, né? Coisa simples. E lá tem LRF. Professor, e aí, professor, o que eu tenho que fazer? Cara, a LRF tem 75 artiguinhos. Não precisa estudar tudo, porque ali é finanças públicas, contabilidade pública avançadíssima. Mas, se no seu edital, presta atenção, tá esse cara aqui, você vai ter que ler o artiguinho 1 e 2, que são das disposições preliminares, ok? Você vai ter que estudar, olha só, o artiguinho 3º, ele foi vetado. Esse artiguinho 3º, ele tratava do PPA. Então, do PPA, você tem que saber somente as normas federais. O artiguinho 4º, você vai ter que obrigatoriamente que ler, decorar esse cara detalhadamente, que isso despenca em concurso. E você vai ter que saber o artiguinho 5º, que vai tratar da lei orçamentária, né? E o artiguinho 6º, que é da execução orçamentária. Papo reto com vocês. Para aqueles concursos que não são dessa área que eu falei para vocês aí, a área de controle interno, controle externo, a área de finanças, área de planejamento, dificilmente o examinador vai sair disso. Professor, eu odeio essa matéria, professor, mas eu tenho que pontuar. Ah, é? Você odeia essa matéria? Não tem problema, você quer pontuar? Então decore os artiguinhos que vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aí. Pronto. Agora, lá no nosso curso avançado, não, nós vamos estudar todos esses caras aqui, inclusive ler esse artiguinho por artiguinho. Tá aí para vocês, olha, anota isso no caderno, cara. Você pode pegar as últimas provas, as questões da LRF, onde tem, nesses casos de noções, é Ctrl+C, Ctrl+V desses artiguinhos. Mas eu sempre falo o seguinte, professor, o que você sempre fala? Eu sempre falo o seguinte, que é muito mais fácil o aluno decorar, né? Para o aluno decorar, é muito mais fácil o aluno decorar aquilo que ele sabe. Não é isso aqui que ele não tem noção nenhuma do que significa, fica difícil de decorar. Fechou? Ok. Então o que eu estou falando para vocês? Vamos lá, papo reto com vocês. Vamos lá. Ó, olho no olho. A LRF fortaleceu os instrumentos
de planejamento. Quais são os instrumentos de planejamento? PPA, LDO e LOA. Quando a gente vai estudar isso, vamos. Isso é básico. O examinador quer saber isso de você. PPA é um instrumento de planejamento previsto pela Constituição? Sim. Quais foram as novidades que a LRF trouxe no PPA? Nenhuma. Lá, artiguinho 3º, está escrito vetado. Fechou. Então, sobre o PPA, você tem que saber somente o dispositivo federal. A previsão do PPA está no artigo 65, parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então está aí para vocês. Pronto. Então PPA é só isso. Agora, professor, LDO. Nós estamos estudando a parte do planejamento, o capítulo 2 da LRF, que é mais cobrado esse capítulo. Sobre este assunto LDO, com certeza, de todos os instrumentos de planejamento existentes, esse é o planejamento, esse é o instrumento mais, preste atenção, esse instrumento aqui é o mais importante, onde tiveram mais alterações, foram potencializadas. Onde a LRF obrigou muito mais. Por quê? Olha só, gente, pensa comigo aqui. Você tem o PPA, não é isso? O PPA é o plano, é o estratégico. Você planeja. Você tem a LDO e você tem a LOA. Segundo a Constituição, a LDO só priorizava. Prioriza, né, as metas da administração pública, não é isso? E orienta. Orienta o quê? A elaboração da LOA. Com o Instituto da LRF, certo? Mudou tudo. Agora, a LDO, ele vem fortalecer a parte de orientação, tá certo? Tem mais 2 anexos. Tem mais 2 anexos à LDO, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Cara, tem que saber disso. E, além disso, a LDO agora vai definir algumas, olha só, regras de execução da LOA. Regra de execução da LOA. Como assim, professor? Regras de execução da LOA? A LOA, ela é uma peça somente financeira, onde tem receita e despesa. O objetivo da LRF não é evitar déficits públicos? Não é um dos objetivos? Sim. Por exemplo, se a receita não se realizar, não se concretizar de acordo com o previsto na LDO, e aí? Você teve um planejamento de 1 bilhão de receitas, mas não vai receber 1 bilhão pelas todas as estatísticas no exato momento, e aí? Mas já está lá o orçamento, que já tem lá a parte do orçamento aprovado, autorizado. Você vai executar o restante das despesas? Não. Então você tem que limitar o quê? O gasto do governo para se adequar aonde? Se adequar à receita que está se arrecadando. E essas regras, preste atenção, quando o governo quer diminuir despesa, ele fala limitação do empenho. Empenho é o primeiro estágio da execução da despesa orçamentária. Então essas regras de limitação do empenho, segundo a LRF, devem constar na onde? Na LDO. Por quê, professor? Porque as regras do jogo têm que estar antes do jogo começar. Então ele define, ou seja, então a LDO, tá certo? A LDO é um instrumento que foi mais potencializado, onde teve mais obrigatoriedades para nos instrumentos de planejamento. E papo reto com vocês, o examinador adora cobrar esse artiguinho. Estou falando isso todas as bancas. Banca do CESP, banca da FCC, da VUNESP, ESAP, César Rio, todas as grandes bancas do Brasil.
Moral da história. Você quer um compromisso contigo, cara? Então você tem que fazer a sua parte. O artiguinho 4º da LRF, o trabalho dele é trazer essas regras para a LDO. E o seu trabalho é ler esse artiguinho de ponta a ponta, igual papagaio, 3 vezes. Professor, como é que vai cair na prova? Ctrl+C e Ctrl+V. Papo sério. Esse assunto aqui, toda vez que eu vi que o examinador quis fazer um discernimento, ele se ferrou, cara. Tá certo? Se ferrou, porque tá o texto da lei lá, tá claro, então ele vai só Ctrl+C, Ctrl+V, todas as bancas. Então bora, vamos ver o que essa LRF trouxe de novidades para a LDO. Foi introduzida, né, eu falei que a LDO é um dispositivo da Constituição de 88, né? O Executivo tem prazo para entrega da LDO e seus anexos ao Poder Legislativo, estabelecido nas respectivas Constituições. No caso de omissão, o prazo é o estabelecido nas disposições transitórias da Constituição, definindo até 8 meses e meio, não é isso? Ok, vamos, esse aqui já explicamos lá na aula da LDO. Vamos ver se você está craque aí, papo reto, olho no olho. Qual que é o artiguinho da Constituição Federal, lá dos atos das disposições constitucionais e transitórias, que define o prazo dos envios dos instrumentos de planejamento do Brasil, ou seja, PPA, LDO e LOA. É o artiguinho 35 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, parágrafo 2º. Professor, eu quero, cara, professor, é coisas básicas, professor, mas eu quero ir direto ao assunto, não quero perder ponto dessa matéria que eu não gostava, mas eu comecei a assistir essa aula, eu comecei a adorar. Então você tem que saber os artiguinhos 165 até o 169 da Constituição, tá certo? Na Constituição, o artiguinho 35 dos atos das disposições constitucionais e transitórias, de ponta a ponta. Pronto. E aqui, essa lei aqui é LRF, de artigo 1º até o 8º, pronto, você não erra a questão, você está 10. Fechou. Bacana? Então vamos lá. A LDO, seguindo a Constituição, deverá compreender, olha só, dispositivo constitucional da LDO, as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Não é isso? E orientar a elaboração da LOA, as disposições de alterações tributárias, legislação tributária, as disposições sobre despesas e encargos com pessoal, política de aplicação das agências financeiras de fomento. Ok. Agora que vem o caso. Atenção, assunto novo. Quais foram as novidades, as principais novidades que a LRF trouxe na LDO? Professor, essas novidades estão aonde? Pela 5ª vez, no artiguinho 4º. Primeiro, trouxe o princípio do equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, não explica esse sujeito aqui, eu vou explicar para você. O que é uma boa gestão fiscal? Aqui está receita e aqui está despesa. Vamos colocar aqui algumas hipóteses. Você vai arrecadar 100, tá certo? Você vai fazer a previsão de 101. Segunda hipótese, você vai arrecadar 100, tá certo? Você vai fazer a previsão de 100. Terceira hipótese, você vai fazer uma previsão de 100, você vai arrecadar 80. Você vai fazer uma previsão de 100 e você vai fazer uma previsão de 99. Segundo o princípio do equilíbrio entre receitas e despesas na LRF, eu pergunto para vocês. A primeira situação, receita 100, despesa 101, pode ocorrer? Respeita o princípio do equilíbrio? Não, então é falsa. Jamais a despesa pode ser maior do que a receita. Professor, 100 a 100, opa, então isso aqui é F de falsa. Essa aqui é o quê? Verdadeira. Está equilibrado, igual. Só que o orçamento é um monstro, dificilmente os valores vão bater certinho. Professor, nesse caso aqui, 100 e 80, pode ou não? Raciocina, gente. Essa aqui não pode. Por que não pode? Porque você está sacrificando aqui, ó, 20% da sociedade, descapitalizando a sociedade, e você não vai ter aplicação na própria sociedade. Isso aqui é um orçamento desequilibrado, então não pode.
Professor, eu tenho uma previsão de 100. Despesa, 99. Aí sim, pode. Então, essas são as situações. Então, o aluno tem que ter essa perspicácia aí de saber o que significa esse princípio do equilíbrio do orçamento. Ora, vamos lá. O que mais? Outra novidade. Critérios e forma de limitação de empenho. Aí. Então, a LDO, nesse dispositivo, ela vai trazer regras de execução da LOA. Critérios e forma de limitação de empenho. Cara, quando você ouvir esse cara, critérios e forma de limitação de empenho, o governo está querendo o quê? Economizar. Não gastar muito. Reduzir despesas. Papo sério? Sim. E essas regras, elas têm que constar antes que a lei do orçamento seja publicada. Então, vai na onde? Lá no planejamento tático, na LDO. Pronto. Coisas básicas. Tudo isso está no artiguinho 4º da lei. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários. Cara, isso aqui, ó. Normas relativas ao controle de custos. Por quê? Porque está tendo a convergência da administração pública com a contabilidade pública, com a privada, e a convergência mundial, não é isso? E logo, logo vai mudar muita contabilidade aí do setor público, né? Ó, com os recursos orçamentários, programas de quê? De governo. Tem que saber, cara. Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, que são as subvenções sociais, ou seja, por dinheiro público for destinado para outra entidade, essas regras de transferências devem constar no PPA? Não. Deve constar na onde? Na LDO. É isso aí. Vamos lá. Outra inovação. Vai trazer lá no corpo da LDO prescrição do percentual da receita corrente líquida destinado à reserva de contingência e os critérios para utilização dessa reserva. Meu Deus do céu, isso aqui utiliza demais, cara. Professor, quando que eu posso utilizar as reservas de contingência? Lá está na lei, na LRF. Vou ler para vocês aqui, ó. Estou lendo isso aqui porque isso aqui cai muito, tá? Então tá, vou pegar aqui, ó. Quem quiser anotar esse sujeito, ele está aqui, ó. LRF, artigo 4º, está aqui, tá? Artigo 4º, mensagem para poder encaminhar, anexo específico, cadê aqui? Integral, né? Controle de avaliações, condições, metas, só um pouquinho. Anexo 2, 3, a LRF. Opa, isso aqui é o seguinte. Na verdade, ele está no artiguinho 5º, entendeu? No artiguinho 5º. Olha só, ele está no artiguinho 5º, inciso 3º. Artigo 5º, ele vai falar da LOA. O que diz o artigo 5º, inciso 3º? Ó, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinado ao, ou seja, isso o examinador quer saber de você. Tá? Destinado ao. Olha só. Vamos entender esse sujeito aqui. Você tem duas caras. Você tem aqui a LDO e você tem a LOA. Esse sujeito aqui, a LOA, é só receita ou despesa. Na LDO, você vai determinar regras, tá certo? Condições, e você vai determinar percentuais. Por exemplo, o que está falando aqui? Está dizendo o seguinte, reserva, opa, aqui, ó, isso aqui é receita, pessoal, reserva de contingência. Professor, o que é essa reserva de contingência, professor? Você não tem uma poupancinha aí, cara? Para alguma coisa que acontecer, você poder utilizar esse cara? Então, o Estado também tem isso, chamado de quê? De reserva de contingência. Está aí. O que está falando o seguinte? Aqui na LDO, vai ter que estar escrito aqui, ó, as regras, as condições na qual vai utilizar essa reserva. E aqui
vai definir o percentual. Vamos colocar aqui 1% na LDO. As regras de quando vai usar a reserva de contingência. Aí é o seguinte, vamos supor que o orçamento aqui seja de 1.000, não é isso? Se ele é 1%, o valor da reserva de contingência vai ser 10% é 100, né? Então aqui vai ser de 10. Então ele só vai quantificar. Isso que está escrito aqui, ó, reserva e os critérios. Esses critérios vão onde? Na LDO. Critérios para quê? Para a utilização de quê? Qual reserva? Da reserva de contingência. Pronto, isso aí. Então a LDO está ditando o quê? Regras. Agora o que cai, professor? Cai o seguinte, que o examinador, ele trouxe aqui, né, a LRF, no caso aqui, definiu quais são os critérios para a utilização dessa reserva de contingência. Não está aqui, anotem aí. Então você vai utilizar essa reserva de contingência, que é grana pra caramba, em duas hipóteses. Tá? Tem o A que está vetado, a linha B. Atendimento a passivos contingentes. Professor, o que vem a ser um passivo contingente, professor? Lembra aquela... Não vou falar em coisa ruim. Vamos supor que aconteça aí um fato imprevisto aí, cara, uma despesa, caiu um raio, fogo, tempestade, rebentou um monte de ponte e tal. Pronto, é um passivo contingência. Então você pode usar essa reserva para quê? Custear isso aí. E riscos eventuais fiscais imprevistos. Então, são duas hipóteses que vocês poderão utilizar a reserva de contingência. Anotem no caderno, isso é importante. Isso aqui é uma questão que seleciona candidato. Primeiro, atendimento de passivos contingentes. Primeiro, atendimento a passivos contingentes. Eu já vi o cara trocar o nome de passivo por ativo. Segundo, e outros riscos eventuais, riscos e eventos imprevistos, e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. De novo, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Professor, o que vem a ser um risco e eventos fiscais imprevistos, por exemplo? Lembra que eu falei para você que você fez uma previsão de receita, a receita não está se utilizando, não está se realizando conforme planejado? Então, segundo esse dispositivo, você pode utilizar essa reserva de contingência, que é sua poupancinha, para isso. Fechou? Legal. 10. Pronto aí, ó. Não adianta, quem sabe, sabe, né? Fechou? Determinação do índice de preços que servirá de base para a atualização do principal da dívida mobiliária e refinanciada. Ok. Então, o que é esse índice? Esse aqui é o índice inflacionário. Nós temos IPCA, IGPM, nós temos vários índices inflacionários. Inclusive, agora, na LDO, que está prevendo o quê? Qual que é o índice inflacionário de cada ente. Por quê? Porque ele tem vários contratos, não é isso? E esses contratos têm que ser reajustados, claro. A cláusula do equilíbrio econômico. E onde que constará, gente, essa regra geral para o Estado? Constará na LDO. Isso é importante. O examinador pode querer saber. Tudo isso aqui é novidade, cara. Identificação da despesa a ser considerada como irrelevante para a finalidade de dispensa dos procedimentos administrativos. Qual é o nome da dispensa? Qual é o nome desse dispensa administrativos? Licitação. Nos casos de geração de despesas correspondentes à criação, aperfeiçoamento ou expansão ou expansão da ação governamental. Olha aí. Identificação da despesa a ser considerado irrelevante para os procedimentos de licitação. Então, a regra do jogo antes da execução. Tem mais, professor? Claro que tem muito mais ainda. Identificação das situações que justificam a realização de horas extraordinárias de pessoal quando ultrapassado o limite prudencial das despesas com pessoal. Professor, o que vem a ser isso, professor? Gente, a gestão fiscal envolve o quê? Receita e despesa. Papo reto com você. Qual é a principal despesa da administração?
Isso, a principal despesa da administração chama-se despesa com pessoal. A LRF vai estabelecer o quê? Percentuais de gasto. E vai criar um gatilho chamado limite prudencial, que nós vamos falar hoje. Ou seja, quando você já estourou lá suas cotas de despesa com pessoal, e você precisar horas extras, essas regras, este gasto somente poderá ocorrer de acordo com as regras contidas aonde? Na LDO. Olha aqui. Identificação das situações que justificam a realização de horas extraordinárias. Só que em qual hipótese? Quando o ente já ultrapassou o limite prudencial com despesas com pessoal. Outra regra importante. Critérios para o início de novos projetos, levando-se em consideração os que estão em andamento. Está aí. Isso aqui é muito importante, cara, esse cara aqui. Professor, o que eu mais vejo no Brasil é obra parada. Aí. Fugiu minha cabeça, onde que eu vi essa LDO? Que a LDO falava o seguinte: fica proibido os poderes iniciarem, presta atenção, iniciarem novas obras, tá? Olha só. Se hajam obras paradas em 3 anos, por exemplo. Então é o seguinte, se você tem uma obra parada já há 3 anos, você fica impedido de quê? De ter uma nova obra. Então o legislador foi sábio. Poxa, tem uma obra parada, já tem dinheiro público lá, vamos terminar essa aqui primeiro, depois você faz outra, senão você ficar começando, não termina nada. Então, olha só, a LRF determinou que na LDO ele vai estabelecer isso, e isso tem sido uma ação muito forte por parte do controle externo, Tribunal de Contas, e as LDOs têm feito esse levantamento aí, tá? Outra coisa, autorização para o Estado contribuir para o custeio de despesas da União ou municípios. Apesar que isso aqui está na LRF, mas só para concurso. Você pensou que está falando ali? Que, por exemplo, o meu estado de Mato Grosso, né? Na LDO pode autorizar meu estado de Mato Grosso, coitadinho dele, né? Que recebe aí 0,5% do repasse aí do Brasil todo, tá? 1% e olha lá. Presta atenção. Esse aqui, ele pegar dinheiro do Estado e mandar para a União para pagar a despesa da União. O que acontece mais é a União passar dinheiro para os estados e municípios, não é isso? Então, federal e tal. Mas pode acontecer. Concurso, o cara pode pegar um cara desse aqui e falar para você que está certo ou errado. O cara olha, autorização para o Estado contribuir para o custeio da despesa da União ou dos municípios, cara. Município tudo bem, né? Agora, para a União, o cara, pô, isso é brincadeira. Isso não acontece, não está errado aí, ó. Mas está certo. Regras sobre as quais o Poder Executivo determinará a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Professor, por que regras do Executivo? São 30 dias após a publicação da LOA. Gente, a função executiva é de arrecadar. Quer ver um exemplo? Quer aprender esse cara aí, meu? Tá lá. Quer aprender, né? Você vai no Tribunal de Justiça e paga uma taxa no Tribunal de Justiça. Você vai lá em caixinha do Banco do Brasil, que fica dentro do Tribunal de Justiça. Você está depositando esse dinheiro na conta do Tribunal, do Poder Judiciário, ou na conta única do Estado? Na conta única do Estado. E quem que gerencia a conta única do Estado? É o Poder Executivo. Então, o Executivo é responsável pela arrecadação. É claro que tanto arrecadações próprias, né, decorrentes quanto derivadas, tá certo? E ele vai ter que o quê? Repassar o recurso para os entes, para os órgãos, para não ficar o quê, ó, com os pires nas mãos. Então ele disse que tem que definir a regra do cronograma mensal de desembolso, o famoso duodécimo dos órgãos. Mas a grande novidade, cara, disso tudo aqui, são duas coisas. Tá? A grande novidade, a LRF, é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Atenção, 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 nessa aula básica de noções de LRF, isso potencial questão de prova.
Muito importante cair na prova esse cara. Tá, então vamos lá. Então, o mais importante é esse cara aqui, tá? Anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Tá aqui. São os anexos da LDO. A LRF, vou ler com vocês, porque concurseiro não pode ter preguiça, cara. Ele tem que ficar super competitivo. Professor, você quer derrubar o computador? Vai acabar a aula? Não. Vamos lá, gente. Hoje o professor acordou com vontade de ministrar a aula. A LRF introduziu os anexos de metas fiscais e os anexos de riscos fiscais, inovando uma nova sistemática de planejamento orçamentário e financeiro. Com estes anexos, o planejamento das receitas, despesas, resultados e posição da dívida tem um alcance de 3 exercícios seguintes à sua elaboração. Dos últimos exercícios, procura servir de risco, prevenir risco, tornar mais científicas as projeções, inclusive com a necessidade dos gestores públicos demonstrarem metodologia de memória de cálculo dos resultados. Ok, vamos para o cara aqui. Vamos falar agora sobre o anexo de metas fiscais. O nome já diz, anexo de metas fiscais, cara. Então é o seguinte, anexo de metas fiscais. Quando falou anexo de metas fiscais, nós estamos falando de receita e despesa. Então é o seguinte, na lei você vai ter metas, olha aí, meta de receita, né? Bimestralmente. Então você vai apurar lá as metas de receita, se a receita ela foi realmente concretizada e se ela foi realizada a despesa. Tá certo? Você vai acompanhando bimestralmente. O anexo de metas fiscais estabelece metas anuais em valores correntes e constantes relativas a quais são essas metas. O examinador quer saber de vocês. A meta, claro, é anual e ela vai ser aferida bimestralmente. Primeiro, já sabe, receita. Quer ver que vai aparecer receita aqui, Segundo, despesas. Terceiro, resultado nominal e primário. Resultado nominal e no primário, montante da dívida pública, todas as informações para o exercício a que se referirem para os dois seguintes, e conterá ainda avaliação do cumprimentos relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Evolução do patrimônio líquido, também dos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Alienação de ativos é venda, né? Avaliação da situação financeira e atuarial. O que é isso? Sistema previdenciário. De quem? Regime geral de previdência e o regime próprio dos servidores públicos e o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Demonstrativo da receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Pronto, está aí. Ou seja, a LRF obrigou todos, prestem atenção, todos os governantes, todos os poderes executivos a encaminhar, juntamente com a mensagem do projeto de lei da LDO, o anexo de riscos fiscais. Você não tem opção. Você vai ter que ir lá na lei e decorar esses caras. E, cara, vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, anexo de riscos fiscais. Cai bastante. O que é o risco fiscal? Você sabe que quando a gente fala em fiscal e administração financeira, estamos falando de receitas e despesa. Risco fiscal é alguma coisa que venha o quê? Afetar as contas públicas. Então, só que esse risco fiscal, cara, ele não pode ser mensurado. Não tem como ser mensurado esse sujeito. Mas o Estado tem que tomar providência. Professor, eu não consigo visualizar isso. Eu vou te dar um exemplo, cara, que estava na LDO. Não era esses termos. Teve um plano econômico aí, na época do Collor,
que o fundo de garantia não foi corrigido corretamente. O fundo de garantia não foi corrigido corretamente. Então, o governo, tá? Então as pessoas entraram na justiça, olha, meu fundo de garantia não foi corrigido corretamente. O governo falou, não tem nada disso. Foi indo, a ação bateu lá no Supremo Tribunal Federal. A União perdeu, era bilhões e bilhões de reais. E aí o que aconteceu? A União não tinha dinheiro para pagar. Só que, preste atenção, lá na LRF, no anexo de metas fiscais, por exemplo, falou o seguinte, caso a União seja derrotada na ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal, tal, pagará o débito com 6 meses de carência e o restante dividirá em 36 vezes. Pronto. Olha aí a medida, isso aqui é a lei, cara. É isso. Anexo de riscos fiscais. Então ele vai ter que fazer isso, né? Análise de risco, né? Então, avaliará os passivos contingentes. Questão de concurso, o cara vai falar que são ativos, não. Ativo é patrimônio, passivo é obrigação, cara. Ó, as obrigações contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Então, tem que, nesse anexo de riscos fiscais, tem que colocar lá tudo que pode afetar as contas públicas. Normalmente são causas judiciais. E detalhe, não adianta você informar, você tem que tomar atitude. Informará as providências a ser tomado caso se concretizem. Nesse caso que eu dei o exemplo para vocês, que o cara falou, 6 meses de carência divide em 36 vezes. Entende-se como passivos contingentes aqueles que, embora previsíveis de ocorrer durante os próximos exercícios, não se tem a certeza que efetivamente ocorrerão. Pronto, fechado aí. Legal, pronto. Então tá aí para vocês. Nós encerramos aí o artiguinho 4º da LRF na aula, mas você tem que fazer o reforço. Agora a gente vai para o artiguinho 5º. Artiguinho 5º, gente, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar exclusivamente sobre a a LOA, Lei Orçamentária Anual. Professor, trouxe inovações? Trouxe, mas não foi da dimensão da LDO, com certeza. Então vamos lá. Inovações da LRF à LOA. Primeiro, o examinador pode querer saber disso de vocês. O projeto de LOA deverá ser elaborado com forma compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e, atenção, e com as normas da LRF. Professor, não teve muito impacto? Não, né? B, preste atenção, conterá demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no anexo de metas fiscais. Olha, ele quer um demonstrativo, gente, de compatibilidade. Se a LOA realmente está retratando o que fala lá, o anexo de metas fiscais e os objetivos constantes no plano plurianual. C. Será acompanhado de demonstrativo regionalizado de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Demonstrará as medidas de compensação, as renúncias de receita e o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Nós vamos falar esses dois caras aqui na aula ainda, não vou explicar agora. E conterá reserva de contingência, olha só, de acordo com o estabelecido na LDO, a LDO vai dizer as regras, e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos eventuais imprevistos. Conterá todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária, contratual e as receitas que atenderão constarão na LOA. Refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas operações de crédito adicional. Atualização monetária principal da dívida
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice, olha só, inflacionário, estabelecido aonde? Na LDO, com a legislação específica. Além disso, a LOA não poderá consignar crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada, sem dotação, nem dotação para investimento com duração superior ao exercício financeiro que não esteja previsto no PPA ou lei que autorize a sua inclusão, dispositivos constitucionais aí que nós já vimos na aula de LDO. Pronto, galera. Então isso aí é sobre o que? A LOA, Lei Orçamentária Anual. Então nós vimos uma introdução, nós vimos aqui os instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA, e agora nós vamos falar de alguns pontos importantes sobre a execução orçamentária.